Introdução ao hardware. Falando um pouco sobre as partes concretas de uma máquina, que a gente chama de hardware. O hardware, ele é composto por algumas partes do computador, né? Na verdade, ele é composto pelo gabinete, que é aquela capa externa, né? Normalmente a gente encontra com a cor preta, né? Uma capa externa, o teclado, o mouse, a impressora, disco rígido, memórias e etc. Então, na imagem, a gente pode perceber ali, ó, o disco rígido, né? Parece um mini CD prateado, onde fica reservado, guardado todas as informações que são digitadas, trabalhadas no computador. Temos ali também o cooler, né? O cooler ele serve para refrigerar, né? Ventilar ali toda a parte do computador, principalmente a placa, né? E o processador. Temos a impressora pode ser de qualquer tipo, tá? Imprimindo, escaneando, faz parte do que? De hardware do computador. Depois a gente tem um equipamento também aqui que é só scanner, né? Mas ele também pode ser conjugada junto com a impressora. Temos o processador, normalmente o processador o mais usado é o da Intel, né? Também o mouse, temos o mouse, pente de memória, né? São as memórias RAM, o teclado, né? E também o monitor. O monitor é de extrema importância para o computador. E também a placa-mãe. A placa-mãe é o que faz com que a máquina funcione, né? Então, esses equipamentos fazem parte do hardware de um computador. Bom, dentro de um gabinete é possível, né, encontrar muitas partes do computador que faz com que realmente o computador funcione. Então, o gabinete ele tem uma camada externa aí, né, normalmente de metal, ou composto com algumas partes em plástico resistente, que é o quê? Ele protege todo o equipamento que existe dentro do computador, tá? Então ele pode ser em formato desktop, né, na horizontal, ele está deitado, e a posição vertical, que é em formato de torre. Normalmente, hoje em dia, se encontra mais em torre, né? Principalmente nas casas. Escritório normalmente comprava-se muito horizontal, desktop, né? Mas ultimamente, acho que para utilização melhor do espaço, é colocado em torre. Então, o gabinete em si, ele é responsável por guardar, né, cuidar, armazenar o CPU, né, e também o disco rígido, tanto a partes também que tem o CD e o DVD. São compartimentos, né, onde fica reservado, guardado, onde pode inserir o CD e DVD. Hoje em dia, muitas CPUs estão vindo sem esse compartimento de CD e DVD, porque normalmente antes usava-se muita mídia de CD e DVD, né? Hoje em dia não se usa muito. Temos pendrive, outros tipos de recurso para fazer download de vídeos, filmes, documentos, essas coisas todas. E aí acaba que muitas máquinas estão vindo sem, mas nada impede que você coloque tanto a parte interna como externamente também, tá? Saídas para impressoras, caixa de som, a parte do teclado, tudo é embutido hoje em dia utilizado como compartimentos de encaixe, né? Não mais utiliza aqueles pontos como antigamente. Quem já teve um computador mais antigo consegue perceber a diferença
na utilização dos encaixes. Hoje a gente trabalha mais com USB, igualzinho do celular. A gente consegue encaixar esses componentes no computador, em vez de usar aqueles encaixes em pino. Antigamente o computador ele era todo utilizando encaixes com pino. Hoje em dia não tem mais, é tudo utilização com a USB, tá? Processador, falando sobre processador, a gente tem a CPU. A CPU nada mais é do que o central de processamento, né? E está acoplada com a placa-mãe. Então, ela está junto com a placa-mãe. Quem já teve oportunidade de pegar, se a gente tivesse de forma presencial, poderíamos mostrar. Mas é uma pequena placa que cabe na palma da mão, que é encaixado na placa-mãe, tá? Ele é como se fosse um pequeno chip que realiza todas as funções aí do computador. Então, dentro do processador, é possível obter, né, o cooler. O que é o cooler? Cooler é uma ventania que parece mais um ventiladorzinho pequeno, né? Que ele serve para controlar a temperatura do computador, né? E ele constitui aí, então, processador, um conjunto de pinos no qual ele contacta com a placa-mãe. Dentro do processador, se você virar o processador, você vai perceber vários pininhos que servem como encaixe, né? Onde tem o contato. E normalmente, falando de processador, os mais conhecidos aí, que tem, né, nomes famosos, é o Intel e o AMD. Mas o Intel, que é bem mais famoso, a gente tem vários tipos de processador, que é Intel Core Duo, Intel Core i7, né? Já estamos com o i9, né? E também temos o AMD Athlon e outros tipos de AMD também. Hoje, se você for comprar um processador, né, um computador novo, dê preferência para comprar um processador Intel acima de i3. O i3 ainda é possível realizar várias atividades, é um computador com processador bom, porém o i7 e o i9 ele é mais rápido, mais potente, ok? Falando sobre memórias do computador, a gente pode dividir a memória do computador em dois grupos, né? A memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é aquela memória de acesso randômico. O que significa isso? É uma memória volátil, né? Ela é rápida, né? De acesso do processador, só que ela é mais cara, né? E, por exemplo, ela consegue armazenar temporariamente os dados que são gerados ali no computador, né? Constantemente. Ela roda, vai rodando, o computador vai armazenando, né? Só que de forma temporariamente. O computador ele precisa estar ligado para que ocorra esse armazenamento aí na memória, tá? E dentro dessa memória, ela ainda se divide na memória estática, né, que ela é rápida, só que normalmente são caras e consegue armazenar poucos dados. Já a memória dinâmica, ela possui um preço assim mais em conta, mais acessível, só que armazena grande quantidade de dados. Só que elas são um pouco lentas, né? Então precisa aí fazer uma comparação do que você realmente quer trabalhar na sua máquina, na memória, para verificar o perfil seu de usuário. Então, se você quer uma memória estática mais rápida, você vai pagar um pouquinho mais caro. Se você for comprar uma memória dinâmica mais barata, você vai ter aí uma como se diz, um armazenamento mais lento, tá? E também temos a memória ROM, que é memória somente de leitura. Então, ela é responsável por armazenar dados, né? Esses dados, eles não podem ser apagados ou alterados, eles ficam registrados na máquina, né? Quando a energia acaba, por exemplo,
e o computador desliga sozinho, os dados eles não vão se perder, ele continua aqui no computador. Já na memória RAM, não, ele precisa estar ligado, tá bom? Falando ainda sobre memórias, a gente ainda tem que explorar as memórias externas, né? Hoje em dia a gente não fica mais restrito a salvar os nossos arquivos, fazer download de documento, de filmes, de músicas e salvar apenas na memória interna da máquina, porque muitos equipamentos não têm memória suficiente, mesmo em celulares. Hoje, se você compra um celular de 16 gigas de espaço, o que acontece? É só os aplicativos que você utiliza no celular, praticamente já utiliza todo aquele espaço, né? Então, a gente tem que usar outros meios para ter essa saída e salvar os arquivos de forma remota. Então, a gente tem o uso de pendrives, CDs, DVDs, HD externo, né? O HD externo, não sei se vocês já pegaram ou já viram algum, pegaram na mão, mas é uma caixinha, uma simples caixinha com um cabinho USB, né? Que você conecta ao seu computador, ao seu notebook, e ele vai armazenar ali armazenar os documentos. Ele tem uma grande quantidade aí de espaço, né? Normalmente vende-se com 500 de espaço ou 1 TB de espaço, né? O espaço é muito maior do que um pendrive. O pendrive a gente também tem vários recursos que pode ser feito com pendrive. O pendrive, quanto mais espaço o pendrive tem, mais caro ele é, né? E é assim, uma ferramenta importantíssima para a gente, porque nós que mexemos com a área de informática e mesmo o pessoal que trabalha em empresas, em escritórios, né, na administração, na logística, precisa ter algum componente para salvar os arquivos, para ter acesso a esses arquivos. Então, normalmente é utilizado aí o pendrive também, que é mais fácil, né? Antigamente se usava muito CD e DVD, hoje em dia praticamente não tem muita utilização aí, é mais HD externo e também o pendrives, né? Falando ainda sobre memória, a gente pode falar sobre memória cache. Memória cache, ou cache, né, tanto faz, é um tipo de memória de acesso randômico. O que, que seria isso? Ela é aquela memória que eu acabei de explicar, né, da memória RAM, que é o que? Ela armazena dados, os mais utilizados pelo computador, pelo processador. Então, por exemplo, se você está com o seu celular cheio, né, a memória está cheia, está recebendo alerta de que você está com pouco espaço de memória, qual é a primeira providência que você tem? Você faz uma limpeza, né? Normalmente você exclui toda a memória cache, ou a memória cache, do seu celular e do seu computador. Então, são dados que vão sendo armazenados que não vai fazer muita falta para o computador e nem para o celular, tá? Temos ainda na memória o disco rígido, que é o chamado HD, né? Ele é que guarda, né? Preserva todas as informações em um computador. Então, vamos supor, se o seu computador, seu gabinete caiu, foi destruído ou aconteceu algum acidente com ele, se você retirar esse HD, né, que é o disco rígido, você consegue manter todas as informações. E se você colocar esse HD em outro computador, você consegue ler tudo que estava salvo nessa máquina, né? Então, hoje em dia, a gente tem bastante HD externo. Por quê? Porque além do espaço ser maior, fica mais fácil de preservar as suas informações, né? É uma forma de um backup que a gente pode ter guardado com a gente em vez de ficar só com a máquina. Então, uma máquina, um computador sem o HD, ele não funciona, tá bom? Porque ele precisa desse componente importantíssimo
para que ele guarde todo o conteúdo na memória. Dentro do computador, aquele componente mais importante que parece uma cidadezinha, né? Cheio de torres, cheio de espaços. Se você olhar de longe, parece uma cidade. É chamada de placa-mãe, né? A placa-mãe é a espinha dorsal de um computador. Sem a placa-mãe, não funciona computador nenhum. Inclusive, é necessário que você tenha muito cuidado com a placa-mãe, né? Sempre tirar poeira, principalmente aqueles computadores que a CPU fica no chão, ou escrivaninha na parte de baixo, onde pega muita poeira. Então, a placa-mãe é onde vai ser colocado os pentes de memória, né? Onde também coloca o processador. Então, é uma base para o computador. Sem essa base, o computador também não funciona. Então, perceba que um computador, ele é formado por vários componentes importantíssimos para a utilização. Então, por exemplo, se você está sem mouse, né, sem uma impressora, isso não vai te prejudicar para usar um computador, né? Talvez a pessoa tenha dificuldade de usar uns comandos sem o mouse, né? Tem que realmente utilizar ali no notebook, por exemplo, usar o mouse do notebook, né? Tem bastante gente que não gosta de usar esse mouse do notebook, ele quer um mouse adaptado, né? Com o USB do lado de fora, então a pessoa se sente mais confortável trabalhando assim. Então, esses tipos de componentes, eles não são obrigatórios de um computador, porém a placa-mãe, pente de memória, processador são de extrema necessidade, o cooler são de extrema necessidade, né? Muitas vezes, ao ligar um computador, a gente escuta aquele barulho que parece que o computador está levantando voo, mas não é sujeira no cooler, então precisa limpar, né? Tratar melhor o computador para que ele tenha um bom funcionamento, né? E é também a placa-mãe onde se encontra, né, o software, que é o BIOS, né, o sistema básico de entrada e saída do computador. Então, a placa-mãe é de extrema importância, por isso que ela é chamada de espinha dorsal. A placa de vídeo de um computador, né, se olharmos atrás da CPU, é possível a gente não ver internamente, é preciso desconectar, né, é, tirar os parafusos, levantar a placa do gabinete para poder enxergar a placa de vídeo, né? Nessa imagem está uma placa de vídeo fora da CPU, né? E uma dentro da CPU. Então a gente consegue verificar aí na imagem o que é uma placa de vídeo. É onde ela está conectada à placa-mãe, né? Ela está conectada e tem também ali os orifícios onde se encaixa outro componente, tá? Assim como a placa de vídeo é responsável, né, por cuidar aí do monitor de vídeo, a gente também tem outras peças, outros componentes no computador que têm a sua função. Então, por exemplo, drive de disquete. Hoje em dia não tem mais drive de disquete. Por quê? Disquete, para quem não conhece, né, não conheceu, é um pequeno compartimento de plástico com um material de gravação, né? O disquete nada mais é do que o antigo pendrive. Hoje você tem um pendrive do tamanho minúsculo que cabe muitos conteúdos. Antigamente usava-se um disquete, depois esse disquete evoluiu para CD e DVD. Então, esses drives de disquete, drives de CD e DVD, é um compartimento onde você inseria esse material externo, né? E fazia a gravação do que estava sendo pedido, ou um documento, ou um vídeo, uma música, né? Toda essa parte aí de mídia, tá?
E o teclado, o mouse, ele é considerado também dispositivo de entrada e saída do computador. Então, os drives, o que acontece? Você insere um material para ser gravado, né? O pendrive, você insere um pendrive para poder salvar um arquivo seu. O teclado e o mouse também você insere para que tenha alguma coisa é, que você possa digitar no teclado e no mouse para você inserir os comandos, né? Clicando sim, avance, não é verdade? A impressora você também insere no computador e você tem aí de saída o material que foi impresso, né? As portas USB também, tem várias portas no computador, né? Às vezes o notebook, dependendo dessas últimas gerações, eles estão reduzindo as portas de USB, mas existem muitos adaptadores que você compra aí que vai servir para dispensar aí várias USBs aí à parte, né? Normalmente você insere dois, três pendrives e também conecta o USB do celular para carregar, né, a bateria e tudo mais. Nessa imagem a gente pode ver aqui também o antigo disquete, né, nessa figura central, tem o antigo disquete, tem as portas USB aqui na lateral do notebook, né, e aqui onde a gente está vendo, né, é o equipamento essencial do computador, como a gente já viu lá no outro slide anterior, que é o disco rígido. Falando sobre software, gente, então tem que ter uma boa diferença, uma boa descrição do que é um software, do que é um hardware. Então, hardware é tudo aquilo que faz com que um computador seja formado, né? São peças, componentes de um computador. Então, é considerado como hardware. Tudo aquilo que eu já falei, placa de vídeo, monitor, impressora, são componentes de entrada e de saída, o mouse, a placa-mãe, pentes de memória, né? O cooler, o gabinete, tudo faz parte de hardware. São peças, componentes do computador para que ele desempenhe sua função. Agora, um computador sem a instalação de um software, ele também não faz nada. Então, perceba que uma coisa complementa a outra. Então, o software, eles são programas que são inseridos aí dentro do computador, né? Eles são feitos download, são instalados no computador para executar o procedimento da máquina. Então, existem software gratuitos e software pagos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas divisões de software. Então, dentro de software, a gente tem o software básico, o software de aplicativos e utilitários. O que seriam os básicos, gente? O sistema operacional, por exemplo, Windows, Linux, são software básicos. Sem isso, o computador não funciona. Então, a maioria dos computadores hoje em dia, ele vem com o sistema operacional Windows, né? Se você for comprar um computador, um notebook com o sistema operacional Linux, você com certeza vai ter aí uns 500, 600 reais mais barato, né? De desconto aí, mais barato em relação ao sistema operacional Windows. Por quê? O sistema operacional Windows, ele é pago, né? Junto com ele, você obtém o pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, né? Dentro do Linux, a gente, como não é pago, para nós não é pago, né? Mas quem que formou o Linux? Os programadores que trabalhavam com o Windows, né? Da Microsoft. Então, eles se reuniram e resolveram criar o Linux de forma gratuitamente. Só que as grandes empresas, elas contribuem, participam, né, com esses programadores para que eles desenvolvam sempre versões atualizadas, melhoradas, porque na versão Linux
o programador que gosta de mexer com informática, ela tem mais liberdade na hora de instalar e de usar as aplicações. Já o Windows, ele é mais restrito, né? Por conta de que ele não dá tanta liberdade para os programadores. Hoje em dia eles estão até melhorando nesse quesito, mas o sistema operacional mais conhecido é o Windows por conta de que ele oferece também uma interface bonita, elegante, né? E também o pacote Office, que é muito usado nas empresas, nas escolas, em casa. E já, por exemplo, se você comprar um computador que tem o Linux e você for baixar um pacote Office, você vai ter uma certa dificuldade. Então você vai conseguir um pacote gratuito que é semelhante ao pacote Office. Porém, muitas pessoas ainda têm uma certa resistência na utilização do Linux, tá? Também linguagem de programação, são software básico, por exemplo, programar, criar um site, criar um software, criar um mobile, ele vai precisar utilizar de quê? De programação, né? Seja HTML, CSS, SQL para o banco de dados, né? O Java ou C Sharp na programação do software, né? E também os compiladores. Os compiladores é onde a gente trabalha a linguagem desenvolvida para verificar se tem erro, se não tem na programação e para executar os comandos realizados, tá? O software de aplicativos seria o quê? Os editores de texto, navegadores, planilhas eletrônicas, né? Programas que realizam gráficos, né? Então, por exemplo, o pacote Office, ele se enquadra aí nos softwares aplicativos, né? Os aplicativos que a gente utiliza nos celulares também entram aí nessa categoria. Já os softwares utilitários, a gente não fica muito familiarizado com ele ou usando no dia a dia. Por quê? Porque você não vai digitar um documento nele, você não vai criar um gráfico nele, né? Você vai usar somente quando é necessário para você ou deixar alguns comandos já habilitados para ser feito na máquina de vocês, como por exemplo, passar um antivírus, né? A famosa vacina que protege e tira todo e qualquer vírus do seu computador, né? Desfragmentação das unidades, né? Você quebra as unidades para proteção mesmo, né? Em vez de você deixar só, por exemplo, o seu computador na parte C, você pode dividir também em D, né? O vírus, cuidado com os vírus, né? O WinZip, que é o que? Você juntar vários arquivos ao mesmo tempo, né? Zipando para reduzir o tamanho dos arquivos. Então, são softwares utilitários, né? Que utilizam para dar suporte ao que você está fazendo no computador ou no celular, tá? Então, dentro do software, ele é extrema importância, sem ele o computador também não funciona. E tem o software básico, que estão os sistemas operacionais, as linguagens de programação, né, os compiladores, os software aplicativos, que são os pacotes, né, os pacotes Office, alguns outros aplicativos que a gente utiliza no dia a dia, e o software utilitário, que é aquele que dá proteção ao que a gente está fazendo no computador.